Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ver o diálogo socrático, também conhecido como questionamento socrático. Esse método foi desenvolvido por Sócrates no século IV a.C. Sócrates é conhecido como o pai da filosofia. Esse método consiste em que a pessoa é conduzida à descoberta da verdade sobre determinado tema, por meio de diversas perguntas direcionadas a ele. O questionamento socrático vai auxiliar você a realizar descobertas sobre a estrutura do seu pensamento. Isso vai fazer com que você flexibilize o seu pensamento e mude crenças rígidas sobre você mesmo, os outros e o ambiente. Nós vamos fazer uso de perguntas simples e que tem por objetivo revelar as contradições presentes na sua atual forma de pensar. Etapas do método socrático. Esse método de investigação é composto por dois momentos, que nós chamamos de ironia, um primeiro momento, que vem da expressão grega que significa perguntar fingindo não saber, e maiêutica, que significa dar luz, dar parto, parir, ou seja, o conhecimento. O método socrático, ele vem para afastar a opinião e alcançar o conhecimento. Vamos fazer a prática agora para uma preocupação atual sua. Você vai ver alguma coisa que está te incomodando, te preocupando. Em um caderno, você vai escrever algumas perguntas e vai responder. Veja o que você está pensando. O que é que está te incomodando? Congele esse pensamento. Então você vai primeiro se perguntar: por que eu acho que esse pensamento é verdadeiro? Existe alguma evidência de que o pensamento pode não ser verdadeiro ou parte dele não ser verdadeiro? Aí você responde. Segunda pergunta: existe uma outra forma de ver essa situação? Pergunta 3: e se for verdadeiro? Se o pior acontecer, o que é que eu posso fazer? O que de melhor poderia acontecer nessa situação? O que é mais possível que aconteça? Pergunta número 4. O que acontece quando acredito nesse pensamento? O que aconteceria se eu mudasse minha forma de pensar? Pergunta número 5. Se fosse um amigo querido que estivesse nessa mesma situação, o que é que eu diria a ele? Você pode até pensar numa pessoa específica, num amigo seu, e você vai respondendo cada pergunta dessa. Pergunta número 6. Quais são as soluções possíveis para esse problema? Vamos ver uma prática agora para um problema constante. Porque existem situações na nossa vida que a gente não consegue lidar com elas, que nos incomoda de verdade, nos tira a paz realmente. Então, vamos fazer outras perguntas. Qual é a situação negativa que se repete comigo? Então, é importante a gente escrever no papel o nosso problema, para que a gente tenha mais clareza. Então, escreva aí que situação é essa que está se repetindo com você. Pergunta número 2. Que sentimento eu tenho quando isso acontece? Pergunta número 3. O que eu faço? Qual a minha reação nessa situação? Então, você vai descrever como você se comporta diante dessa situação. E a pergunta número 4 é: que transformação você quer alcançar? Todas essas perguntas, elas têm que ser respondidas com muita clareza. Detalhe ao máximo que você puder. Com esse método, você vai se conhecer, entender o que te incomoda e também vai encontrar a solução para o teu problema. Quando nós temos uma emoção forte ou um comportamento disfuncional, isso foi gerado por um pensamento rígido e, às vezes, exagerado. Só que para a gente, esse pensamento,
é fato, ele é real. Então, quando começamos a responder essas perguntas, percebemos que nossos pensamentos não são fatos, e sim ideias e suposições. Quando começamos a responder, descobrimos outras possibilidades e passamos a ter um comportamento mais funcional, as nossas reações melhoram, temos uma resposta emocional menos intensa diante desses fatos. Com o tempo, com a prática, a nossa mente começa a questionar nossas certezas, esses pensamentos que nos fazem tanto mal. E automaticamente começamos a pensar em alternativas. A gente aumenta o tempo de resposta entre o pensamento e a reação, e daí a gente passa a viver mais focado na realidade e com menos estresse. A gente passa a entender que o que de fato tem influência sobre nós não são os acontecimentos, as situações diárias, mas sim a nossa forma de pensar, a nossa forma de interpretar as situações.